Olá, transforme-se na web edição. Mestre Zezinho, capoeira. Difícil você também, né? Perguntei pra ele no programa da rádio que horário que ele tem disponível. No domingo, que é o dia de folga, você também tem evento. Você nunca para. Sempre tá acontecendo alguma coisa com a capoeira, eu estou envolvido. Sempre, né? Sempre. Graças a Deus. Que bom. E ele também disse no programa que vocês têm uma competição dos jogos regionais, que sempre ganha. Araraquara já é décima vez que ganha. Como que é esses jogos regionais da capoeira? Ou é jogos regionais de tudo? Jogos regionais de todas as modalidades esportivas que tem na cidade. De todas as modalidades. Futebol, basquete, voleibol, judô, karatê. E a capoeira é uma das modalidades que passou a ser inserida nos Jogos Regionais no ano de 2002. No ano de 2002, ela foi uma atividade extraoficial. Depois, a partir dali, ela é uma modalidade oficial dos Jogos Regionais. Nesse decorrer do tempo, a nossa equipe feminina, ela vem conseguindo esses ótimos resultados. Campeã, vice-campeã, a masculino, às vezes no terceiro colocado, vice-campeã. É uma batalha, porque os atletas competem com toda a região nossa. Ribeirão Preto, Franca, Batatais, Catanduva, enfim. São Carlos não é a nossa região, Matão. Enfim, toda essa... Barretos atletas se encontram para essa disputa, que é uns jogos... não é pela federação, né? É uns jogos municipal que envolve todas as modalidades e... No final, tira-se a cidade campeã dos jogos regionais geral. Mas aí cada modalidade, por exemplo, se a capoeira ganha ou ela perde, enfim, mas ela está somando ponto para Araraquara. E aí, vai ser essa semana agora, segunda-feira, isso, né? Isso, no domingo agora é o Congresso Técnico, às 19 horas, na cidade de Matão. E na segunda-feira, dia 23, às 8 horas da manhã, começa a pesagem oficial e a competição. E dura a semana inteira os jogos? Não, essa competição é um dia só. É um dia só? Consegue finalizar a competição. Semana que vem a gente avisa que Araraquara ganhou de novo. Né? E todo ano é em uma cidade diferente? Sim, isso é determinado lá pela Secretaria de Esporte, né, do Estado, que as cidades se inscrevem, enfim, aí a cidade determina que quer trazer os jogos para o seu município. Então, por exemplo, Matão está levando os jogos regionais para lá. Eu já fiquei sabendo recentemente que os Jogos Abertos vai ser na cidade de São Carlos. Você é São Carlos? São Carlos esse ano. Jogos Abertos que acontecem em novembro. Olha só. Você também vai participar? Então, aí a participação nos Jogos Abertos só é as equipes que classificam nos Jogos Regionais. Então é uma sequência. Araraquara sempre classifica? Sempre classificou. Então não tem problema. Do estado, Araraquara, no geral, sempre fica entre as décimas cidades do estado? Do estado, sempre. Nos Jogos Abertos. Os Jogos Abertos é conhecido como as Olimpíadas Caipira. Olimpíada Caipira? Porque tem atletas de alto nível que participam dessa competição. Por exemplo, as equipes que são equipes olímpicas, né? Eles podem, né? Contratam atletas que disputam esses torneios de nível altíssimo para competir nos Jogos Abertos. Olha! Então, atletas também é uma oportunidade de conhecer atletas de nomes. Com certeza, nossa. Mundial, nacional. E na capoeira, ele também falou no programa da rádio, que tem 3 vertentes que as pessoas estudam a capoeira, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas 3, que eu também desconhecia. Confesso. É um assunto, né, precisaria de um tempo longo para falar. Vou resumir. 2 dias de vídeo, né? Por aí. A capoeira Angola é a capoeira primitiva. Vamos imaginar lá atrás a capoeira desenvolvida pelo negro, escravo. E essa prática foi proibida no Brasil. Tá? 1890, ela entra no Código Penal. Artigo 402, 403. Vadios e capoeiras. Quem fosse pego gingando a capoeira era preso. Quem fosse pego andando com instrumento, o berimbau, também era preso para depor, podia ser chefe de gangues, enfim. Em 1928, aparece o Manuel dos Reis Machado, um baiano, conhecido como Mestre Bimba, que ele idealiza uma metodologia totalmente diferente. Ele cria a luta regional baiana, chamada de capoeira regional. Então, a partir de então, com a criação da luta regional baiana, na era Getúlio Vargas, ele consegue a liberação da capoeira. A capoeira sai do Código Penal e passa a ser uma prática livre. No decorrer do tempo,
Em 1941, a capoeira criada pelos escravos não se tinha um nome. Aí passa a ser chamada de capoeira Angola. Uma capoeira mais lenta, uma capoeira mais jogada no plano solo, mais pelo chão e mais lenta. Uhum. A regional ela já é mais alta, mais com velocidade, utiliza um berimbau e 2 pandeiros. A capoeira Angola, 3 berimbaus, pandeiro, atabaque, é uma orquestra. Mas nesse desenrolar do tempo, com o passar dos anos, houve uma mistura. Quem praticou capoeira regional com mestre Bimba na Bahia mudou-se para outro estado e implantou um trabalho. E houve uma mistura desses dois, vou chamar de estilo para a gente entender melhor. Uhum. Houve essa mistura que se tornou uma capoeira um pouco da Angola, um pouco da regional. Que hoje é muito conhecido como capoeira contemporânea. É a mais recente. É mais recente, porém a mais praticada no mundo inteiro. É a contemporânea? É a contemporânea. Porque ela... mas o interessante em dizer é o seguinte, a capoeira contemporânea, um capoeirista, por exemplo, o meu foco maior é a contemporânea. Eu ensino a capoeira para o aluno na íntegra. Uhum. Ele vai entender toda a ritualidade da capoeira Angola, as técnicas, como que joga a capoeira Angola, respeitar a musicalidade e o ritual da capoeira Angola. Quando formos para a capoeira regional, eles vão entender também a ritualidade da capoeira regional, da musicalidade. E quando vem para a capoeira contemporânea, são outras regras, outra ritualidade. Eu vou fazer uma comparação para ficar mais fácil de se entender, o futebol e o futsal. O futebol é um esporte que utiliza bola, que faz gol. O futsal, que é um futebol de quadra, futebol de salão, como se fala, também é um esporte que utiliza uma bola, chuta com o pé e também se faz gol. Mas as regras são diferentes. O campo, o futebol é campo de grama, um campo enorme. O futsal é uma quadra. Então, é semelhante, mas não é. Não é a mesma coisa, mas são muito parecidos. É assim que poderia falar a capoeira. A capoeira Angola e a regional e a contemporânea são todas capoeira. Porém, a Angola tem a sua ritualidade, a regional a sua ritualidade e a contemporânea a sua ritualidade. Ah, mas mestre Zezinho, quando se encontram, como que acontece? Aí que eu acho muito interessante na capoeira e no capoeirista, é o respeito. Então, se eu entro na capoeira Angola, eu vou me adequar àquela ritualidade. Agora eu estou na capoeira regional, então eu vou me adequar a essa ritualidade. Agora eu estou na capoeira contemporânea, então eu vou me adequar à contemporânea. Porém, tem mestres que só faz um segmento. Ele só segue a capoeira Angola. Sim. E o outro, às vezes, só segue a regional. E aquele que só segue a contemporânea, numa mistura, mas sem focar um pouco mais Angola e regional. Então é assim na capoeira. E as faixas, as cores, também são separadas por modalidade? Como que é lá na capoeira? Sim, por exemplo, na capoeira Angola, houve-se um período que adotaram um sistema de cordas, de graduação, mas eles não utilizam graduações. O capoeira Angola não utiliza graduação. A capoeira regional, criada por mestre Bimba, lá no início, eles não utilizam uma graduação que se usa na cintura como a capoeira contemporânea, mas eles usam um lenço. Olha só. É um lenço. Então, cada estágio é dado um lenço. Porque acreditava-se, né, antigamente, que o lenço de seda virgem, ele não era cortado pela navalha, que a navalha, na antiguidade, era usado pelos capoeiristas. Eram armas brancas, né, a faca, a navalha. Então, né, nessa crença de acreditar que a seda virgem não é cortada pela navalha, então passou a simbolizar os níveis de aprendizado por um lenço. Lenço amarelo, lenço vermelho, lenço azul. Tá? Já com a evolução da capoeira, em 1970, cria-se a Federação Paulista de Capoeira, porque a capoeira ela passou a pertencer à Federação do Pugilismo. Ela não tinha uma representação própria. Mas em 70 ela passa a ter uma representação própria, que é a Federação de Capoeira. Aí a Federação de Capoeira cria um sistema de graduação, que é os cordéis, ou cordão, hoje é corda, baseado nas cores da bandeira brasileira. Então, a primeira graduação era verde, a segunda amarela, a terceira amarela, amarelo e azul, enfim, verde e branca, verde... E a última? Então, só que hoje, grande parte dos capoeiristas no Brasil e no mundo não seguem essa regra da federação, que em 1992 funda-se uma outra federação, que é a FECAESP. Eles utilizam o sistema assim, ó. Primeira graduação, corda verde. Segunda, corda amarela. Terceira, corda azul.
Quarta, verde, amarela. Quinta, verde, azul. Sexta, amarela e azul. Sétima, branca e verde, que é um monitor de capoeira. Tendo uns 7 anos de capoeira, ele pode ser um instrutor de capoeira. Depois vem a amarela e branca, que é um especialista em capoeira, que seria um professor de capoeira. E vem azul e branca, que é um contramestre, que é uma pessoa que está numa graduação para chegar ao nível de mestre. Então, é a 9ª corda. Nossa. Só que tem tempo. Cada corda dessa vai ficar 10 anos, às vezes. Ele tem que mostrar para a sociedade capoeirística, para a federação, o trabalho dele. Não é simplesmente ser bom na técnica, conhecer a ritualidade, tocar instrumento. Ele tem que também ter trabalho com a capoeira. Ele tem que estar fazendo a capoeira implantar um trabalho. Então, de contramestre, vai para a 10ª graduação, que é a corda branca de mestre. Só que na corda branca de mestre tem mais 2 graus, que é o 1º grau, o 2º grau e o 3º grau. Isso que eu falei é pela federação. Uhum. Agora, por exemplo, nós da Associação de Capoeira Sol da Liberdade, a qual eu fundei em 93, nós, no decorrer dos anos, nós vimos a necessidade de criar um sistema totalmente diferente, porque a federação não atendia às exigências da sociedade. Por exemplo, uma criança de 3 anos, ela não pode pegar a mesma graduação que um adulto ou um adolescente, porque a metodologia para essa criança é diferente, ele vai aprender os primeiros passos de forma lúdica. Então, nós criamos um sistema de graduação infantil, que hoje a federação, se espelhando nesses grupos também agora a federação também tem um sistema de graduação infantil. Então, pela Associação de Capoeira Sol da Liberdade, nós temos a primeira graduação já padrão adulto. A primeira é cinza, a segunda cinza amarela, a terceira cinza e laranja. A quarta é amarela, quinta amarela e laranja, a sexta corda laranja. E a 7ª graduação, que é a corda verde, que a gente tem um título de aluno graduado, já está graduado na capoeira. Aí ele passa para verde e azul, um monitor, onde ele passa, além dos treinamentos, das pesquisas com a capoeira, ele também tem que fazer um estágio de como dar aulas. Aí ele vai para o verde e roxo, que é o instrutor, depois ele vai para a corda roxa, que é o professor de capoeira. Na corda roxa, como professor de capoeira, ele tem um tempo de 5 anos para ele começar a implantar um trabalho, de ter a sua experiência, de como também organização de evento, a didática de aula. Aí depois, ele com o trabalho, aí, durante 5 anos, ele pode passar por uma avaliação e subir para a graduação de contramestre. Na graduação de contramestre, a mesma coisa. Ele passa por esse processo para ele ficar mais 5 anos e ir para a graduação de mestre. Quando chega na graduação de mestre, o 1º grau, que na Associação Sol da Liberdade, o 1º grau é vermelho. Ele fica 10 anos. 10 anos atuando com a capoeira. Não é 10 anos em casa assistindo só TV. Com a faixa bonitinha, ele né? 10 anos atuando, viajando. Depois ele vai para vermelho e branca, mais 10 anos. Depois ele chega no grau máximo, que é a branca. Que dali ele tem 30 anos só de mestre de capoeira. Que é onde ele está hoje. Não, eu estou na vermelha e branca. Quase, né? Falta vermelho e branco. Porque você tem um tempo de aluno, um tempo de graduado, um tempo de professor, um tempo de contramestre, aí os tempos de mestre contam diferente. Gente, é uma história. Você acha que é fácil fazer capoeira? Não é só não, tem que ralar também, ó. Nosso tempo já estourou. Você vai ter que voltar para falar mais. Você vai ter que voltar para falar mais coisas, que não falamos nem a metade. Então, Mestre Zezinho, parte 1, tá ok? Você volta pra parte 2. Com certeza, pode ser? Pode Obrigado ser. por ter vindo, Obrigado, mestre. Um abraço. Ó, eu vou mandar aqui depois embaixo com as informações das aulas dele. Vamos fazer aula com o Mestre Zezinho e ele volta depois, tá bom? Obrigado, é isso aí. Viu? Venham pra capoeira. Obrigado, gente. Tchau, Até tchau. semana que vem.